Pedro Correia cumpria a pena em regime semiaberto pela condenação no mensalão do PT quando foi novamente preso em abril do ano passado por envolvimento na Operação Lava Jato. A reincidência de Correia em esquemas de corrupção e a prisão levaram o ex-deputado federal pelo Partido Progressista a assinar com o Ministério Público Federal um acordo de delação premiada. Os detalhes estão na edição deste fim de semana da revista Veja. Ele confessou que usou a política para negociar propina por mais de 3 décadas. De acordo com a revista Veja, Pedro Correia deu detalhes da primeira vez que embolsou propina por contratos no extinto INAMPS, ainda na década de 70. E admitiu, segundo a Veja, ter recebido dinheiro desviado de quase 20 órgãos do governo. Na delação, Pedro deixa claro que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sabia do esquema de desvio de dinheiro dentro da Petrobras. De acordo com a Veja, o ex-deputado disse que Lula gerenciou pessoalmente o esquema de corrupção da Petrobras, da indicação dos diretores corruptos da estatal à divisão do dinheiro desviado entre os políticos e os partidos, e descreve situações em que Lula tratou com caciques do PP sobre a distribuição de propina em contratos na diretoria de abastecimento da Petrobras, comandada por Paulo Roberto Costa, que Lula chamava de Paulinho. Correia contou que parlamentares do PP se rebelaram contra o avanço do PMDB nos contratos da diretoria. Um grupo foi ao Palácio do Planalto reclamar com Lula da invasão. De acordo com Pedro Correia, Lula passou uma descompostura nos deputados, dizendo que eles estavam com as burras cheias. De acordo com Pedro Correia, Lula passou uma descompostura nos deputados, dizendo que eles estavam com as burras cheias de dinheiro e que a diretoria era muito grande e tinha que atender os outros aliados, pois o orçamento era muito grande. A diretoria era capaz de atender todo mundo. Segundo a revista, os caciques do PP se conformaram quando Lula garantiu que a maior parte das comissões seria do partido, dono da indicação de Paulinho. Veja afirma que Pedro Correia reconstituiu um diálogo de 2004 entre Lula e o ex-presidente da Petrobras, José Eduardo Dutra, que morreu no ano passado, que mostra que Lula se incomodou com a demora da nomeação de Paulo Roberto Costa para a diretoria da Petrobras. Ô Dutra, nós não nos comprometemos com o PP, que indicou o Dr. Paulo Roberto já há algum tempo para a diretoria de abastecimento da Petrobras? E por que até agora ele não foi nomeado? Dutra respondeu, porque esta mudança de diretor é um assunto complicado dentro da Petrobras. Estão havendo resistência, além de a competência não ser só minha para nomeá-lo. Lula retruca, de quem é a competência então? Dutra respondeu, a competência é do Conselho de Administração da companhia, da maioria dos conselheiros. E Lula questionou, quem nomeou a maioria dos conselheiros, Dutra? Dutra respondeu, você, Lula. De acordo com a revista, Lula então ordenou, quero que você diga aos conselheiros que nomeei que se o Dr. Paulo Roberto não estiver nomeado daqui uma semana, eu vou demitir e trocar esses conselheiros que nomeei. Dutra diz, mas Lula, não é tradição da Petrobras assim, sem mais nem menos, trocar um diretor. Lula conclui, Dutra, se fôssemos pensar em tradição da Petrobras, nem você era presidente, nem eu era presidente da República. 15 dias depois, em maio de 2004, Paulo Roberto Costa foi nomeado para o cargo. Com a ordem de Lula para que os partidos se entendessem, Pedro Correia diz ter se reunido com PMDBistas graúdos para tratar da partilha. Um dos primeiros a ser procurados para buscar o melhor entendimento na arrecadação foi o senador Renan Calheiros, acompanhado do deputado Aníbal Gomes do Ceará. E fez o mesmo com o deputado Eduardo Cunha e com o senador Romero Jucá, todos do PMDB. De acordo com a revista, acertados os termos com os PMDBistas, os negócios a partir de 2006 começaram a fluir. De acordo com a revista, o delator exemplifica a simbiose em uma reunião que contou com a participação dos diretores Paulo Roberto Costa e Nestor Severó, dos senadores Renan Calheiros, Romero Jucá, Jader Barbalho e Henrique Eduardo Alves, atual ministro do Turismo, e do lobista Jorge Luz, e que era período da campanha eleitoral de 2006. Segundo a revista, no encontro, os caciques do PMDB apresentaram uma fatura salgada para apoiar a permanência de Costa e Severó na Petrobras, 18 milhões de dólares em propina, que deveriam ser pagos a tempo de financiar a campanha do ano. Receberam 6 milhões de dólares.
De acordo com a revista, Pedro Correia disse que o atual ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, ficava com parte de tudo que era arrecadado pelo esquema do PMDB. Eduardo Cunha recebeu parte dos 6 milhões de dólares e o ex-ministro e atualmente senador Edson Lobão tinha participação nos contratos com as grandes empreiteiras. E que o atual secretário de governo, Gedel Vieira Lima, foi o responsável pela indicação do senador cassado Delcídio do Amaral para uma diretoria da Petrobras no governo Fernando Henrique. Delcídio, segundo o delator, cobrava propina junto às empresas que tinham negócios na diretoria e depois repassava uma parte para o PMDB e outra parte para o PP. Conforme Veja, Correia também acrescentou que o laboratório EMS pagava propina para os ex-ministros José Dirceu e Alexandre Padilha. Que vantagens também eram cobradas das empresas que se habilitavam a participar do programa Minha Casa Minha Vida, uma das marcas do governo Dilma, e que o senador Aécio Neves, presidente do PSDB, teria negociado pagamentos para seu partido numa obra de Furnas. A delação de Pedro Correia aguarda a homologação do ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Além desses citados, na colaboração de Pedro Correia, que a Veja publicou, aparecem os nomes de outros políticos, deputados e senadores, ministros e ex-ministros e pelo menos um governador. Sem dar maiores detalhes, a Veja descreveu a participação dos seguintes políticos: o ex-ministro Aldo Rebelo, que teria conhecimento de que os cargos do governo eram usados para arrecadar propina, o ex-ministro Alfredo Nascimento, que teria recebido propina por obras no DENIT, que o ex-ministro Aloysio Mercadante teria recebido dinheiro para inviabilizar a CPI da Petrobras, que o ministro do TCU, Augusto Nardes, quando deputado do PP, teria recebido dinheiro do Mensalão, que a presidente afastada Dilma Rousseff se reuniu com Paulo Roberto Costa em 2010 e teria pedido apoio financeiro, que o ex-ministro Jacques Wagner teria recebido dinheiro de empresas ligadas ao Petrolão, que o deputado José Guimarães teria recebido propina por contratos com o Banco do Nordeste, que o deputado Paulo Maluf teria recebido 20 milhões de reais do Petrolão para atrapalhar as eleições para a Prefeitura de São Paulo em 2004, que a ex-governadora do Maranhão, Rosiana Sarney, teria recebido dinheiro sujo para suas campanhas e que o senador do PMDB, Waldir Raupp, teria um esquema de arrecadação quando Lula garantiu que a maior parte das comissões seria do partido, dono da indicação de Paulinho. Veja afirma que Pedro Correia reconstituiu um diálogo de 2004 entre Lula e o ex-presidente da Petrobras, José Eduardo Dutra, que morreu no ano passado, que mostra que Lula se incomodou com a demora da nomeação de Paulo Roberto Costa para a diretoria da Petrobras. Ô Dutra, nós não nos comprometemos com o PP, que indicou o Dr. Paulo Roberto já há algum tempo para a diretoria de abastecimento da Petrobras? E por que até agora ele não foi nomeado? Dutra respondeu: porque esta mudança de diretor é um assunto complicado dentro da Petrobras. Estão havendo resistência, além de a competência não ser só minha para nomeá-lo. Lula retruca: de quem é a competência então? Dutra respondeu: a competência é do Conselho de Administração da companhia, da maioria dos conselheiros. E Lula questionou: quem nomeou a maioria dos conselheiros, Dutra? Dutra respondeu: você, Lula. De acordo com a revista, são dos diretores corruptos da estatal a divisão do dinheiro desviado entre os políticos e os partidos. E descreve situações em que Lula tratou com caciques do PP sobre a distribuição de propina em contratos na diretoria de abastecimento da Petrobras, comandada por Paulo Roberto Costa, que Lula chamava de Paulinho. Correia contou que parlamentares do PP se rebelaram contra o avanço do PMDB nos contratos da diretoria. Um grupo foi ao Palácio do Planalto reclamar com Lula da invasão. De acordo com Pedro Correia, Lula passou uma descompostura nos deputados, dizendo que eles estavam com as burras cheias. De acordo com Pedro Correia, Lula passou uma descompostura nos deputados, dizendo que eles estavam com as burras cheias de dinheiro e que a diretoria era muito grande e tinha que atender os outros aliados, pois o orçamento era muito grande. A diretoria era capaz de atender todo mundo. Segundo a revista, os caciques do PP se conformaram. Lula então ordenou: quero que você diga aos conselheiros que nomeei que se o Dr. Paulo Roberto não estiver nomeado daqui uma semana, eu vou demitir e trocar esses conselheiros que nomeei.
Dutra diz, mas Lula, não é tradição da Petrobras assim, sem mais nem menos, trocar um diretor. Lula conclui, Dutra, se fôssemos pensar em tradição da Petrobras, nem você era presidente, nem eu era presidente da República. 15 dias depois, em maio de 2004, Paulo Roberto Costa foi nomeado para o cargo. Com a ordem de Lula para que os partidos se entendessem, Pedro Correia diz ter se reunido com PMDBistas graúdos para tratar da partilha. Um dos primeiros a ser procurados para buscar o melhor entendimento na arrecadação foi o senador Renan Calheiros, acompanhado do deputado Aníbal Gomes do Ceará. E fez o mesmo com o deputado Eduardo Cunha e com o senador Romero Jucá, todos do PMDB. De acordo com a revista, acertados os termos com os PMDBistas, os negócios a partir de 2006 começaram. Pedro Correia cumpria pena em regime semiaberto pela condenação no mensalão do PT quando foi novamente preso em abril do ano passado por envolvimento na Operação Lava Jato. A reincidência de Correia em esquemas de corrupção e a prisão levaram o ex-deputado federal pelo Partido Progressista a assinar com o Ministério Público Federal um acordo de delação premiada. Os detalhes estão na edição deste fim de semana da revista Veja. Ele confessou que usou a política para negociar propina por mais de 3 décadas. De acordo com a revista Veja, Pedro Correia deu detalhes da primeira vez que embolsou propina por contratos no extinto INAMPS, ainda na década de 70. E admitiu, segundo a Veja, ter recebido dinheiro desviado de quase 20 órgãos do governo. Na delação, Pedro deixa claro que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sabia do esquema de desvio de dinheiro dentro da Petrobras. De acordo com a Veja, o ex-deputado disse que Lula gerenciou pessoalmente o esquema de corrupção da Petrobras, da indicação a fluir. De acordo com a revista, o delator exemplifica a simbiose em uma reunião que contou com a participação dos diretores Paulo Roberto Costa e Nestor Severó, dos senadores Renan Calheiros, Romero Jucá, Jader Barbalho e Henrique Eduardo Alves, atual ministro do Turismo, e do lobista Jorge Luz, e que era período da campanha eleitoral de 2006. Segundo a revista, no encontro, os caciques do PMDB apresentaram uma fatura salgada para apoiar a permanência de Costa e Severó na Petrobras, 18 milhões de dólares em propina, que deveriam ser pagos a tempo de financiar a campanha do ano. Receberam 6 milhões de dólares. De acordo com a revista, Pedro Correia disse que o atual ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, ficava com parte de tudo que era arrecadado pelo esquema do PMDB. Eduardo Cunha recebeu parte dos 6 milhões de dólares e o ex-ministro e atualmente senador Edson Lobão tinha participação nos contratos com as grandes empreiteiras. E que o atual secretário